Olá, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre os transtornos mentais no contexto pós-pandemia, as consequências e as formas de prevenção. A gente sabe que a gente está passando por um momento bastante atípico. Há mais de 100 anos, aproximadamente, a gente não ouvia falar num processo pandêmico de ordem mundial na proporção que a gente está vivendo agora. E isso traz muitas consequências, né? As incertezas, as angústias, as inseguranças fazem com que a gente acabe desencadeando sensações, sentimentos e pensamentos que fogem à nossa lógica, que fogem ao raciocínio pleno, que fogem ao controle das emoções. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, não é? A gente sabe que o fenômeno da pandemia ele está deixando uma série de rastros, não só de mortes, né, mas de perdas, de lutos, frustrações, ansiedades, inquietações, expectativas, angústias, incertezas, e isso gera dúvida sobre como vai ser esse novo normal. O projeto Despertar, que é esse projeto que a gente está atuando agora, ele nasce da necessidade de se compreender esse momento, né? Numa perspectiva de tentar responder de alguma forma às angústias e os questionamentos nesse processo de retomada, né? Nesse contexto, no que diz respeito às consequências e à prevenção. Mas para que a gente possa falar um pouco mais desse momento que a gente está vivendo e o que virá depois, a gente precisa entender, em primeiro lugar, o que são transtornos mentais, como eles se manifestam, de que forma acontece, existe forma de prevenir ou quais são as consequências que esses transtornos podem provocar na vida do ser humano daqui para frente. Então a gente vai ver que, em primeiro lugar, a gente precisa conceituar essas manifestações. O objetivo, na verdade, desse bate-papo que a gente está tendo aqui é, de alguma forma, elaborar esse processo de pós-pandemia, tentando identificar como evitar situações que acionem possíveis gatilhos que desestruturem a nossa estrutura, a nossa saúde física, psíquica e mental, Como a gente pode estar minimamente preparado para situações como essa que a gente está vivendo. Isso é fundamental, Porque períodos como esse que a gente está vivendo são mais propensos, sim, a manifestações de patologias mentais. A gente sabe que num processo de confinamento, de isolamento social, de lockdown, a forma como a gente se organiza em prol disso é que faz toda a diferença. E num contexto de confinamento, realmente nós estamos mais propícios a desenvolver alguns desses transtornos. E a gente precisa entender o que essas manifestações provocam no sujeito, de que forma elas interferem nessa conduta e nesse comportamento social. É fundamental que a gente tenha um pouco mais de conhecimento, até para que a gente possa identificar esses sintomas. Em primeiro lugar, é preciso conceituar que transtornos mentais são uma grande variedade de condições que afetam, em geral, o humor, a capacidade de raciocínio, o pensamento e o comportamento social. Essa é a base do nicho que compõe os transtornos mentais. O transtorno mental ele pode estar presente em qualquer fase da vida. Então não é mais propício em idosos do que em adultos, do que em crianças, não. Em qualquer fase da vida a gente pode ter a manifestação de um transtorno mental. Tá? As suas manifestações acontecem no âmbito psicológico, mas podem ter reflexos físicos, dependendo do tipo de transtorno e do estágio em que ele está acometido. Posso dar um exemplo.
né? O transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, né? Ele é um transtorno, né, que surge de uma ansiedade muito grande. E esse transtorno, ele gera alguns sintomas, como, por exemplo, os sintomas de mania ou de pânico, onde o reflexo desse descontrole psíquico emocional, ele se dá no corpo, através de manifestações corporais, né? Boca seca, palpitação, sentimento de náusea, sentimento de desmaio, né? Vertigem. Então, ele, na verdade, ele não é físico, ele é uma manifestação que acontece no campo psíquico, mas que interfere e reflete na questão física, né? Porque o sujeito acometido por um sintoma de pânico no momento de ansiedade, ele tem a nítida impressão, a nítida realidade de que aqueles sintomas corporais físicos são, na verdade, sintomas verdadeiros e, na verdade, eles surgem de uma manifestação psíquica, tá? A discussão de temas como esse são fundamentais. Para quê? Para que a gente possa quebrar tabus e também preconceitos. Porque a gente sabe que antigamente, né, apresentar qualquer tipo de transtorno mental era um sinal de exclusão do convívio social, né? E hoje, já de 60 anos para cá, né, principalmente após a reforma psiquiátrica, né, a gente sabe que a palavra de ordem numa manifestação de um transtorno mental é o acolhimento, é a informação e o tratamento. Ainda não existe uma forma de prevenir as manifestações dos transtornos mentais, né? Da gente saber como a gente pode evitar que eles se manifestem, né? Mas a gente sabe que investir no bem-estar físico e psíquico do sujeito, né, ajuda e melhora significativamente a qualidade de vida acometida por eles. Então, investir na qualidade de vida é fundamental para que essas manifestações sejam evitadas. É preciso esclarecer também que o transtorno mental é uma função da atividade cerebral que pode afetar o humor, o comportamento, o raciocínio, a forma de aprendizado e a maneira como a gente se comunica, né, no nosso relacionamento social. Então, ela é, antes de tudo, uma função, né, uma disfunção nessa atividade cerebral. Tá? E quais são os tipos de transtorno mentais e como eles se manifestam? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem a depressão, né? A depressão ela é caracterizada por uma tristeza permanente, né? Por uma perda de interesse nas atividades cotidianas, né? É preciso esclarecer, em primeiro lugar, que o que diferencia um transtorno mental de um sintoma específico qualquer é a duração, a frequência e a intensidade desses sintomas. Por exemplo, diferença entre uma tristeza e uma depressão. O que caracteriza a depressão é a duração que o sujeito fica naquela tristeza, né? Como essa perda de interesse nas atividades cotidianas se mantém, durante quanto tempo, né? Com que intensidade, né? E por mais de 6 meses, né? Quer dizer, se é uma condição, não uma condição transitória, né? Mas que se perpetua por mais tempo, né? Onde o sujeito fica impedido de exercer as suas atividades em decorrência de algo que ele não dá conta, né? A gente precisa acender o sinal amarelo, o sinal vermelho. Então, o que vai diferenciar um transtorno mental, né, uma patologia de transtorno mental, para qualquer uma outra sintomatologia, qualquer outro sintoma, né, mais leve, é exatamente a duração, a frequência e a intensidade desses sintomas, tá? Além de depressão, a gente tem a ansiedade, né? E o que é a ansiedade? O que é um transtorno de ansiedade generalizada? É caracterizado por medo, preocupação ou uma agitação em excesso,
né? O pânico, por exemplo, né, que a gente diz que é uma síndrome, na verdade ele é um sintoma dessa ansiedade. Quando a gente chega a um ponto de ansiedade extrema, a gente não dá conta e aí esse sintoma aparece. E às vezes aparece de forma bastante intensa. Temos ainda a bipolaridade. A bipolaridade, ou antigamente era conhecido como um transtorno maníaco-depressivo. Ele é caracterizado por alterações de humor, que se alternam entre estados de tristeza, prostração, apatia e também a euforia, a obsessão e a mania. A grande questão na bipolaridade é que essas manifestações elas se alteram vamos dizer assim, de 8 a 80 de forma muito rápida. Às vezes o sujeito está num processo muito depressivo e de repente ele muda rapidamente o humor, né? Ou então ele está alegre, esfuziante e de repente ele fica agressivo, responde com uma certa rispidez, onde leva a sério uma situação ou um comportamento de uma situação simples que poderia ser resolvida de uma maneira mais leve. Então a bipolaridade ela é caracterizada por esses extremos, né? Temos ainda os quadros de demência, né? O que é uma demência? É perda de atividade cognitiva, né? É perda de capacidade cognitiva, geralmente caracterizada por sintomas que se manifestam no comportamento e na interação social. A demência também a gente tem ela mais vista, mais prevista nos casos de idade mais avançada, onde o sujeito tinha uma capacidade cognitiva e essa capacidade cognitiva vai se perdendo ao longo do tempo por conta da não utilização, do não uso dessas capacidades. Mas ela pode acontecer também em qualquer fase da vida, né? Desde na infância, quando o sujeito não consegue adquirir as capacidades que ele teria para adquirir, para atingir, ele não consegue. Pode ser adquirida depois de um trauma muito grande, do tipo um acidente de carro, um acidente vascular cerebral, que a gente conhece vulgarmente como derrame, onde o sujeito tinha uma capacidade e depois de um trauma aparente, de uma doença, de um acometimento, ele acaba adquirindo essa incapacidade e acaba adquirindo um processo demencial. Temos ainda o transtorno de déficit de atenção, que pode vir acompanhado ou não de hiperatividade, de impulsividade ou de agressividade. Tá? Geralmente, o transtorno de déficit de atenção é conhecido como TDAH e ele é caracterizado por uma dificuldade na sustentação dessa atenção, que compromete a concentração e pode vir, sim, acompanhado de um comportamento mais agitado, hiperagitado, que a gente chama de hiperatividade, um comportamento hiperativo. Pode vir acompanhado também de impulsividade, que é a incapacidade de controlar os impulsos. Então o sujeito age primeiro e depois ele consegue de alguma forma pensar sobre aquilo que ele fez, ou muitas vezes pode vir acompanhado de um comportamento agressivo, onde ele, ao ser de alguma forma contrariado ou ter uma frustração muito grande, ele reage com agressividade. Temos ainda um outro transtorno mental que é a esquizofrenia. A esquizofrenia ela é caracterizada por alterações no campo perceptivo-sensorial, no campo da percepção e no campo da sensação, que afetam, em geral, a capacidade do sujeito, né, de se relacionar socialmente. A esquizofrenia, assim como quase todos os outros transtornos mentais, ela tem uma carga hereditária muito grande, que chega a mais de 50%. Então, se alguém na família tem, a probabilidade de alguém, né, de um filho, de um neto, também vir a ter é muito grande. O que a gente tem de bom é que existem tratamentos muito efetivos e o sujeito, na maioria das vezes, se bem medicado, se bem tratado, ele consegue levar uma vida normal. A gente precisa lembrar que todo transtorno mental, ele nasce de uma disfunção, quer dizer, de um mau funcionamento da atividade cerebral. Uma vez que essa atividade cerebral ela possa estar minimamente organizada, né, minimamente posta no prumo, como a gente costuma dizer, esse sujeito pode sim, né, levar uma vida com mais qualidade. Tá?
tá bom? Temos ainda o transtorno obsessivo compulsivo, que a gente chama, né, vulgarmente de TOC, que é caracterizado por pensamentos que levam a comportamentos repetitivos. O TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, assim como o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, eles são caracterizados por uma ansiedade muito grande, né, por uma necessidade de controle. Mas a gente bem sabe que o ser humano ele tem uma pseudo capacidade de controle. A gente não controla tudo e todos. A gente sabe que a gente está aqui agora, mas pode acontecer alguma coisa de forma imprevista e mudar toda uma dinâmica, né? Mudar uma rota, mudar um comportamento, mudar uma atitude frente a uma determinada situação. Nós estamos vivendo um processo pandêmico e pós-pandêmico também, e nós não imaginávamos, por exemplo, no início de março, né, lá para o dia 8, por exemplo, de março, que uma semana depois nós estaríamos num processo de isolamento social. Nós não fomos preparados para isso, né, onde nós teríamos que deixar o trabalho, né, deixar de ver as pessoas que a gente gosta, deixar de abraçar, de beijar, né? Teríamos que ter toda uma rotina de limpeza e de cuidados que até então muitas vezes passavam despercebidos. Nós não imaginávamos passar por nada disso. Então, o fato de ser uma situação completamente atípica, uma situação nova, onde nós não havíamos nos preparado para determinada situação, isso gera, sim, né, um sentimento de insegurança, um sentimento de ansiedade, um sentimento de incerteza, de angústia, de sofrimento, que pode sim desencadear, né, transtornos como o TOC, por exemplo. Temos ainda o autismo, que hoje nós conhecemos como transtorno do espectro do autismo. Ele é caracterizado por alterações cerebrais, né, no desenvolvimento cerebral da criança, né, que a gente chama de... Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil, quer dizer, ele é um transtorno que acomete o desenvolvimento cerebral da criança e prejudica a capacidade dela de se comunicar, né, de se expressar, a capacidade de interagir socialmente e faz com que ela tenha um repertório muito restrito de interesses e comportamentos, né? A gente sabe que o autismo ele é um transtorno cujo desenvolvimento cerebral da criança não aconteceu como deveria, mas a criança ela desenvolve gatilhos ambientais que fazem com que essas alterações ou esses comportamentos acabem se manifestando de uma maneira muito precoce. E é claro que, se tratado ainda muito precocemente, as chances de uma vida com maior qualidade, né, com um desenvolvimento maior, são, em geral, bastante satisfatórias. Não é? Temos ainda o estresse pós-traumático, que é um pouco do que nós vamos viver daqui para frente, né? Ele é caracterizado por uma reação a situações de estresse agudo, né, como as quais a gente já viveu até agora, e situações traumáticas. Geralmente o estresse pós-traumático ele leva um tempo, né? A gente costuma dizer que ele começa a aparecer quando a gente tem a sensação de que a vida está voltando ao normal, quando a gente tem a sensação de que as coisas estão entrando nos seus devidos lugares, que elas estão sendo arrumadas. E aí é que a gente passa a ter consciência de que, na verdade, a gente passa a ter a consciência de tudo aquilo que a gente viveu até agora. E muitas das vezes podem desencadear, né, um sentimento depressivo, não necessariamente uma depressão. Lembra que a gente sempre falou aqui desde o início do nosso bate-papo que o que caracteriza a patologia é a duração, a frequência e a intensidade dos sintomas. Então, o estresse pós-traumático, ele leva, em geral, de 1 semana a 6 meses para começar a se manifestar. E é importante que a gente esteja atento aos sinais, né, para que a gente possa, de alguma forma, ajudar o sujeito a buscar um novo equilíbrio a partir desse processo. E como é que a gente identifica um transtorno mental? Como é que a gente sabe que o que a gente está vivendo é um transtorno mental, é a manifestação dele, né? Então, mudanças de comportamento e humor, dificuldade no raciocínio ou na concentração, problemas na convivência com outras pessoas, né?
dificuldade em expressar ideias com coerência. Tudo isso pode ser, sim, um sinal de transtorno mental. E é preciso lembrar, né, exatamente o que a gente vem falando, que o que caracteriza a diferença de um sintoma leve, né, de uma simples e comum e corriqueira tristeza para uma depressão é exatamente duração, frequência e intensidade dos sintomas. O ideal que a gente precisa fazer é sempre observar o comportamento do sujeito. De que forma esse comportamento evolui, né? E caso a gente observe que esse comportamento ou essa conduta ela está acontecendo de forma atípica, ele está se comportando de uma maneira diferente do que ele costuma se comportar, ou a gente mesmo, né? A gente está mais irritado, mais nervoso, mais impaciente, mais angustiado, mais triste do que o normal, é preciso procurar ajuda profissional para que a gente tenha um diagnóstico mais preciso. É preciso estar atento porque os transtornos mentais, eles podem ser hereditários, como a gente já falou, né? Mas também, na maioria das vezes, ele pode ser adquirido por meio de situações de estresse intenso, lutos e traumas. A gente precisa entender que às vezes a gente não nasce com um transtorno de ansiedade ou com uma depressão, mas a gente acaba adquirindo exatamente por a gente não se perceber, não dando conta de uma determinada situação, né? Além disso, a gente precisa levar em conta o quê? Que a baixa qualidade de vida, o abuso de álcool e outros entorpecentes de qualquer natureza, eles podem sim ser agravantes desses problemas. Tanto é que agora, nesse processo de pandemia dos últimos 7 meses, a gente teve um aumento significativo no Brasil do consumo de álcool, né, e do consumo de medicamentos psicotrópicos, né, que são medicamentos que atuam no sistema nervoso, antidepressivos, ansiolíticos, que são para ansiedade, estabilizadores de humor, que é exatamente para gerar uma estabilização de humor. O aumento foi significativo, chegando à ordem de quase 75% se comparado ao período antes da pandemia. Então é preciso destacar, né, que o tratamento para uma pessoa com transtorno mental, ele também vai variar de acordo com a intensidade desses sintomas. Desculpa, gente, tá caindo aqui. Com a intensidade desses sintomas e a gravidade, né? Então, esse diagnóstico é que vai determinar esse tempo de tratamento e como ele vai acontecer, tá? Em alguns casos, não é raro, a medicação é o tratamento mais recomendado. Por quê? Porque ela visa estabilizar exatamente essas atividades cerebrais. Ela visa organizar o sujeito na ordem cerebral. Muitas vezes, se também o sujeito oferece um risco à sua própria integridade, ou oferece risco à integridade física, ou mental, ou psíquica dos outros, é necessário um processo de internação hospitalar para que haja uma melhor resposta ao tratamento e de forma mais rápida e segura, porque o sujeito ele pode acabar se pondo outros em risco. E exatamente para evitar que o mal maior aconteça, muitas vezes é necessário a internação. O objetivo de uma internação hospitalar é fazer com que o sujeito retorne ao convívio social o mais rápido possível e com maior qualidade, né? A partir do momento em que ele vai ter uma melhora, né, e uma maior qualidade de vida. Então, muitas das vezes a gente tem, até por conta de toda a questão que a psiquiatria envolve, a gente tem medo, né, de um processo de internação, mas muitas das vezes ele é necessário, né? Para quê? Para que a gente possa, de uma maneira mais rápida e segura, fazer com que esse sujeito se organize minimamente e possa voltar ao convívio e ao bem-estar social. Existe a máxima muito antiga, né, da Grécia, que diz que mente sã é corpo são, né? Mente saudável é corpo saudável. Pois a gente sabe que existe uma relação direta entre saúde mental e saúde física e bem-estar do sujeito. Tá? E é exatamente por não ser uma manifestação física e sim psíquica, um transtorno mental, né,
que se reflete no dia a dia do sujeito, no dia a dia, no nosso cotidiano, é que é mais difícil analisar esses sintomas. Então, o que a gente vai ter que perceber é quanto tempo esse sujeito está manifestando o que ele está manifestando, né? Por que a gente tenta, de alguma forma, dar a ele um conforto, um suporte, e esse conforto e esse suporte não estão acontecendo na mesma proporção. Então, toda essa observação precisa ser feita, porque quanto mais cedo a gente trata, mais rápido é o resultado, né? Existem sim formas de minimizar os sintomas e até mesmo prevenir as crises, que incluem 4 pilares que a gente chama da vida saudável. Primeiro, as questões relacionadas à espiritualidade, né? Ter uma espiritualidade exercida cotidianamente, ela é fundamental, né, para que